A revolução da tecnologia. Que revolução? Para o paleontólogo Stephen Gould, o conceito de que toda mudança deve ser suave, lenta e firme. O ponto de partida é que no final do século XX vivemos um desses raros intervalos na história. Um intervalo cuja característica é a transformação de nossa cultura material pelos mecanismos de um novo paradigma tecnológico que se organiza em torno da tecnologia da informação. Como tecnologia em linha direta, o uso do conhecimento científico para especificar as vias de se fazerem as coisas de uma maneira reproduzível. Entre as tecnologias da informação, inclui-se como todos os conjuntos convergentes da tecnologia microeletrônica, computação, telecomunicações, radiodifusão e optoeletrônica. Além disso, também inclui-se nos domínios da tecnologia da informação a engenharia genética e seus crescentes conjuntos de desenvolvimento e aplicações. Ao redor desse núcleo de tecnologia da informação, houve uma constelação de grandes avanços tecnológicos. Nas duas últimas décadas do século XX, no que se refere a materiais avançados, fontes de energia, aplicações na medicina, técnicas de reprodução, tais como a nanotecnologia e tecnologia de transportes. Além disso, o processo atual de transformação tecnológica expande-se exponencialmente em razão da sua capacidade de criar interface entre campos tecnológicos mediante uma linguagem digital, comum na qual a informação é gerada, armazenada, recuperada, processada e transmitida. Os registros históricos das revoluções tecnológicas mostram que todas são voltadas para o processo, além de induzir novos produtos. Por outro lado, diferentemente de qualquer outra revolução, a que estamos vivendo atualmente refere-se às tecnologias da informação, processamento e comunicação. A tecnologia da informação é para esta revolução que as novas fontes de energia foram para as revoluções industriais passadas. Porém, o papel da tecnologia da informação muitas vezes é confundida com a caracterização da revolução atual como sendo essencialmente dependente de novos conhecimentos e informações. A primeira revolução industrial, apesar de não se basear em ciência, apoiava-se em um amplo uso de informações, aplicando e desenvolvendo os conhecimentos pré-existentes. A segunda revolução industrial foi caracterizada pelo papel decisivo de promover a inovação. O que marca a atual revolução tecnológica não é a centralidade de conhecimento e informações, mas a aplicação de conhecimentos e dessa informação para a geração de mais conhecimento e de dispositivos de processamento, em um ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso. Os usos das novas tecnologias passaram por 3 estágios. Nos 2 primeiros estágios, o processo da inovação tecnológica se baseou-se em aprender usando. No terceiro estágio, os usuários aprenderam a tecnologia fazendo, o que acabou resultando na reconfiguração das redes e nas descobertas de novas aplicações. O ciclo de realimentação entre a introdução de uma nova tecnologia, seus usos e seus desenvolvimentos em um novo domínio tornaram-se muito mais rápido no novo paradigma tecnológico. Consequentemente, a difusão da tecnologia amplifica seu poder de forma infinita, à medida que os usuários apropriam-se delas e a redefinem. A sequência histórica da Revolução da Tecnologia da Informação. A história da Revolução da Tecnologia da Informação é algo que sempre está em mudança devido ao ritmo acelerado de suas transformações. Podemos perceber no mercado tecnológico que em poucos meses algo que hoje é extremamente avançado acaba se tornando obsoleto. Voltando um pouco no tempo, observamos que as principais descobertas tecnológicas foram inventadas durante a Segunda Guerra Mundial, como o primeiro computador programável e o transistor, considerado a base da microeletrônica do século XX. Podemos resumir os estágios da inovação em 3 principais campos tecnológicos: microeletrônica, computadores e telecomunicação. O transistor foi o componente que possibilitou os impulsos elétricos em alta velocidade e em modo binário, que permitiu a codificação e a comunicação entre máquinas que são chamadas hoje em dia de chips, que são constituídos por milhões de transitores. Posteriormente, em 1957, foi inventado o circuito integrado, que acarretou em uma explosão tecnológica. Em apenas 3 anos, os preços caíram 85%, e em 10 anos a gente já tinha aumentado 20 vezes. Só por intuito de comparação, o preço do algodão demorou 70 anos para cair os mesmos 85%. Mas o avanço gigantesco da microeletrônica foi dado após a invenção dos microprocessadores, pela Intel, que é um computador em um único chip. Dessa maneira, a capacidade de processar informação poderia ser instalada em todos os lugares. Com isso, também começou a disputa para colocar mais circuitos dentro de um único chip, que vem se identificando até os dias de hoje, progredindo cada dia mais em um ritmo bastante rápido.
Especificando melhor a capacidade dos chips, eles são avaliados em três características principais: a sua capacidade de integração, a capacidade de memória, que é medida em bytes, e a velocidade do processador, medida em megahertz. Os computadores também foram inventados no momento de maior revolução tecnológica, a Segunda Guerra Mundial, devido aos seus esforços de pesquisas em tecnologia para decifrar, combater e prever as ações dos inimigos. E foi justamente nesse momento, na Universidade da Pensilvânia, que fora criado o primeiro computador da história, o ENIAC. Pesava 30 toneladas e tinha como base estruturas metálicas de 2,75 m de altura, contendo 70 mil resistores. Ocupava o campo de um ginásio e consumia tamanha energia elétrica que, quando era iniciado, as luzes da Filadélfia piscavam. Mas a primeira versão comercial do computador, baseado no antigo ENIAC, só vem a ser desenvolvido em 1951, pela Remington Rand. Porém, foi a IBM com seu mainframe 360-370 que conseguiu dominar a indústria de computadores. Na década de 90, grande parte das empresas que participaram do processo de gestação dos computadores já estavam em decadência, ou desapareceram, devido à velocidade da destruição criativa, schumpeteriana, onde novos produtos destroem empresas velhas e antigos modelos de negócio que não se adaptarem. A microeletrônica mudou tudo, causando uma revolução dentro da própria revolução, colocando o mundo de pernas para o ar. Em 1975, um engenheiro criou uma caixa de computação com o nome de Altair. Esse projeto foi utilizado como base para o Apple I e posteriormente para o Apple II, o primeiro microcomputador desenvolvido por Wozniak e Jobs, que são os protagonistas de uma saga histórica da Apple Computers, que começou em 76 com 91 mil dólares de capital e em 82 já alcançava a marca de 583 milhões de dólares em venda, fazendo com que as concorrentes como a IBM não perdesse tempo e já introduzisse no mercado seu novo microcomputador, o Personal Computer, que logo teve sua tecnologia descoberta e fora produzido em massa no mundo todo por outras empresas. Um fato importante que difundiu a utilização dos microcomputadores foi o desenvolvimento do software de sistema operacional, criada pela então recém-nascida Microsoft, de Bill Gates e Paul Allen. O sucesso foi imediato e logo a Microsoft predominava o mercado de sistema operacional. Contudo, nos últimos anos do século XX, o aumento da capacidade dos chips resultou em um aumento extraordinário dos microcomputadores. Em 95, apenas um chip de processador já tinha a capacidade de um computador IBM de 5 anos atrás. Esta capacidade significativa de avanço tecnológico, aliada à versatilidade dos chips, mudaram decisivamente a era da computação nos anos 90, mudando não apenas o mundo tecnológico, mas também as interações sociais e organizacionais. Tecnologias da vida. O nascimento da revolução da tecnologia da informação se deu na década de 1970. Concomitantemente, houve o surgimento da engenharia genética e biotecnologia. Em 1977, o primeiro gene humano foi devidamente clonado, e a partir de então começou uma grande corrida para a abertura de empresas comerciais que atuariam nesse ramo. Empresas ligadas a grandes e importantes universidades e centros de pesquisa começaram a desenvolver novas tecnologias genéticas que foram primeiramente usadas na medicina e posteriormente na agroindústria. Entretanto, a chamada revolução biotecnológica foi retardada na década de 1980, devido a dificuldades científicas e tecnológicas e principalmente questões éticas e de segurança. Muitos investimentos foram desperdiçados e as empresas que começaram a sua jornada foram englobadas por gigantes do ramo farmacêutico. Tais gigantes farmacêuticas entenderam que deveriam ter preocupações e precauções em relação às iniciativas inovadoras relacionadas à biotecnologia, algo que as empresas de informática anteriormente não perceberam. Já no final dos anos 80 e início dos anos 90, houve um grande impulso científico, e em 1997, o maior símbolo da engenharia genética foi desenvolvido. A ovelha Dolly foi gerada através da manipulação de DNA de uma ovelha adulta. Mesmo com todo o entusiasmo que essas novas descobertas geraram, a clonagem humana nunca entrou em pauta. Isso porque o ser humano tem a sua personalidade formada pela interação com o meio ambiente. E além disso, a clonagem animal e humana, se feita em grande escala, poderia causar o desaparecimento de categorias. O que está em jogo e tem enorme potencial econômico é a utilização da engenharia genética na medicina. Abre aspas. O progresso da engenharia genética cria a possibilidade de ação com os genes, tornando a espécie humana capaz não apenas de controlar algumas doenças, mas de identificar predisposições biológicas e nelas intervir, portanto, alterando potencialmente o destino genético.
Fecha aspas. Dois grandes e importantes exemplos são a exploração da possibilidade regenerativa de órgãos, tecidos e ossos humanos e a terapia genética, que é vista como o ramo mais promissor e com maior potencial para o século XXI, que é voltada à prevenção. O contexto social e a dinâmica da transformação tecnológica. O surgimento da era da informação e a nova dinâmica tecnológica, instaurada desde a década de 70, em sincronia com a crise econômica causada pelo choque do petróleo e a busca por superioridade militar num contexto de Guerra Fria, podem despertar relação da nova revolução. Mas o fato é que seu desenvolvimento foi bastante autônomo, visto que as inovações tecnológicas que surgiram nas décadas anteriores foram fundamentais para as inovações da época, como o surgimento do microprocessador, que possibilitou que os microcomputadores funcionassem em rede, aumentando seu poder e flexibilidade. A indústria eletrônica foi a principal beneficiária à época, potencializando a fabricação de semicondutores. A invenção de softwares acelerou com a chegada dos microcomputadores, e as novas aplicações tecnológicas estimularam o desenvolvimento de softwares e hardwares cada vez mais avançados, possibilitando a conexão em rede. Além disso, é importante observar o papel do Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos, como centro para as inovações e a atração de especialistas para a região. O contexto histórico, por sua vez, foi o guia para as inovações, liderados pelas soluções em telecomunicações e sistemas de informações, que serviram de base para a integração global dos mercados financeiros, cadeias de produção e o comércio mundial nas décadas posteriores. Por fim, um movimento autônomo do desenvolvimento tecnológico, somado com o direcionamento cultural, econômico e histórico, moldavam e determinavam as inovações futuras. Modelos, atores e locais da revolução da tecnologia da informação. A revolução tecnológica da era da informação foi conduzida pelos norte-americanos, principalmente na região do Vale do Silício, na Califórnia. O Japão foi grande produtor de semicondutores, microprocessadores e microcomputadores, mas a concentração de especialistas e de inovações foi mesmo no Vale do Silício, onde o networking era incomparável entre os profissionais, dentro das empresas, em clubes e até mesmo nos bares. De certa forma, empresários e investidores que começaram a se aventurar em busca de inovações e nos complexos de eletroeletrônica buscavam o Vale do Silício. Afinal, a gama de profissionais e troca de experiências viabilizaram projetos e futuras cisões entre empresas da região. A região se fortaleceu com a rede de empresas de capital de risco e, com o tempo, atraía cada vez mais. A região se estruturou com centros de pesquisas, instituições de ensino superior e até mesmo uma rede auxiliar de empresas fornecendo bens e serviços, além dos empréstimos direcionados aos investimentos de risco. A dinâmica da região atraiu investidores do mundo todo. Exemplos de empresas que surgiram no Vale do Silício são Cisco Systems, que é de equipamentos para a internet, a Sun Microsystems, de implantação de rede de computadores, a Oracle, que é software, Yahoo, que é portal de internet, e o eBay, que é o e-commerce. O paradigma da tecnologia da informação. Trago aqui uma citação do próprio autor, Castells, para o melhor entendimento sobre o paradigma da tecnologia da informação. Em cada novo paradigma, um insumo específico ou conjunto de insumos pode ser descrito como fator-chave desse paradigma, caracterizado pela queda dos custos relativos e pela disponibilidade universal. A mudança contemporânea de paradigma pode ser vista como uma transferência de tecnologia baseada principalmente em insumos baratos de energia para uma outra que se baseia predominantemente em insumos baratos de informação, derivados do avanço da tecnologia em microeletrônica e telecomunicações. Um exemplo disso é que a integração dessas tecnologias possibilita revoluções em diversos campos de pesquisas, como a pesquisa biológica, com os avanços da nanotecnologia. Por fim,
paradigma da tecnologia da informação não é um sistema fechado. Ele tende à abertura como uma rede de acessos múltiplos, além de ter uma estrutura forte e adaptável em seu desenvolvimento histórico. Outros atributos principais são a abrangência, a complexidade e a disposição em forma de rede.